essa nossa aula. Na aula passada já vimos que temos 7 formas indeterminadas e aprendemos como podemos usar a regra de L'Hopital para resolver os cálculos dos limites na forma de indeterminada de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Os mais 5 formas de indeterminadas podem ser transformadas a esses 2 tipos das formas indeterminadas, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, enfim, podemos usar a regra de L'Hopital para resolver esses limites. Na aula de hoje, queremos aprender como podemos esboçar o gráfico de uma curva ou de uma função usando todas as informações que aprendemos até agora. Por exemplo, já aprendemos no pericálculo, no capítulo 1, sobre o domínio de uma função, imagem de uma função, a propriedade de simetria de uma função. E no segundo capítulo, já aprendemos sobre limite, continuidade, então assíntotas verticais e horizontais de uma função. Hoje podemos ver outro tipo de assíntota que nós chamamos assíntota oblíqua e também assíntota curvilínea, que eu vou explicar na aula. E também, na sessão, no capítulo 3, já aprendemos sobre derivadas de uma função. Pela derivada de uma função, podemos usar teste de crescimento, teste de decrescimento, nos intervalos que a derivada da função existe e seja positivo, então temos uma função crescente. Nos intervalos abertos, que a derivada seja negativa, temos uma função decrescente. E também, para localizar os pontos mínimos, os pontos extremos de uma função, podemos usar teste de primeira derivada, também teste de segunda derivada vai nos ajudar. Teste de concavidade das funções, pontos de inflexão, e tudo são essas informações que vão nos ajudar para esboçar o gráfico de uma função. Mas vocês podem perguntar por que tanto trabalho para esboçar o gráfico da função. Podemos usar um calculador gráfico para esboçar as curvas. Então, eu posso dizer que nem sempre os calculadores vão te dizer a verdadeira. Às vezes, os gráficos ficam um pouco enganadora. Porque aconteceu para mim, por exemplo, na aula passada. Vocês lembram que na aula passada nós quisemos calcular o limite dessa função f elevado a x sobre 10 sobre x elevado a 3. Então, quando que x tende a infinito? Então, vamos considerar S. Então, consideramos o limite dessa função. Limite de f de x e quando que x tende mais infinito. Então, pelo gráfico dessa função, parece que no mais infinito, quando que x cresce ilimitadamente, parece que o valor dessa função, pelo gráfico, é 0. Mas nós já sabemos que as funções exponenciais têm taxa de crescimento bem mais alta do que as funções potências. Que agora, então já antes de calcular, nós podemos pensar que esse limite deveria ser infinito. Antes de fazer todas as calculações, nosso conhecimento sobre essas funções vão dizer que não, no infinito, as funções exponenciais vão crescer bem mais rápido do que funções potências. E também nós podemos realmente calcular e escrever, por exemplo, aqui vai ser uma forma de indeterminada de infinito sobre infinito. Então, podemos usar a regra de L'Hopital para calcular esse limite. Pela regra de L'Hopital, eu posso dizer que esse limite vai ser igual ao limite da derivada de numerador
dividindo por derivada de denominador. Então, isso vai ser o limite de 1 sobre 10 elevado a x sobre 10, 3 x elevado a 2, quando que x tende mais infinito. E ainda vai dar a forma indeterminada de infinito sobre infinito, mas mais 2 vezes aplicações da regra de L'Hopital vai nos dizer que realmente esse limite vai ser igual ao limite de e elevado a x sobre 10, dividido por 6.000, quando que x tende a infinito, mas isso vai ser mais infinito. Então, o que o gráfico está me dizendo? Pelo gráfico, eu deveria dizer que o limite é 0, mas não é. Então, eu pensei que vamos aumentar as escalas e vamos ver o que vai acontecer se ficarmos mais para frente. Então, aumentei as escalas para a escala 10. Ainda o gráfico está me dizendo que o limite dessa função no infinito deveria ser 0. E pior ainda, esse gráfico está me dizendo que essa função é uma função impar. Ou seja, parece que tem simetria em relação à origem. Mas essa função não é uma função impar. Já sabemos que a definição de uma função impar está dizendo que f de menos de x vai ser igual a menos de f de x. Mas se vocês escrevem f de menos de x, isto vai ser elevado a menos x sobre 10, menos de x elevado a 3. Mas esse não é igual a menos de e elevado a x sobre 10. É x elevado a 3. Então, ainda não dá para ver o comportamento dessa função no infinito, no mais infinito, e também parece que essa função é uma função impar, mas não é. Mas, então, já aumentei as escalas para 100 e, de repente, parece que é. Então, no infinito, essa função vai para infinito e o gráfico da função fica assim, quando aumentamos a escala para 100. Mas quando que vocês aumentam as escalas para essas quantidades bem maior, então vocês vão perder muitos detalhes que vão acontecer, por exemplo, aqui na origem. Pelo gráfico eu estou olhando, parece que esse gráfico não é o gráfico de uma função. Então, sempre nós precisamos usar todos os nossos conhecimentos, todas as coisas que aprendemos no cálculo para decidir sobre o comportamento de uma função. É melhor ainda que nós, pessoalmente, esboçamos o gráfico da função. Mas ainda que vocês podiam obter o gráfico da função pelo um calculador gráfico, mas às vezes vocês precisam determinar, por exemplo, exatamente os pontos de inflexão. Já sabemos que essa função tem 2 pontos de inflexão. Aproximadamente estão acontecendo, posso dizer, aqui, aqui e aqui. Mas se quiser realmente determinar quais são as coordenadas desses 2 pontos, então pelo gráfico da função nós não podemos realmente determinar exatamente esses pontos de inflexão. Só precisamos realmente calcular e pela calculação nós podemos obter as coordenadas exatas desses pontos. Então, para calcular, já sabemos que aqui é uma função contínua, temos um polinômio, f2' também é uma função contínua. Calculamos f' de x, vai ser 4 de x menos 4x elevado a 3. f2' de x vai ser 4 menos 12x elevado a 2. Colocando igual a 0, vamos obter x e fica igual ao radical 3 sobre 3 mais ou menos.
Então, a coordenada de x desses pontos vai ser igual a alguma coisa aqui, que são os pontos do radical 3 sobre 3 menos o radical 3 sobre 3. É só basta colocar dentro do F e procuramos os pontos de inflexão, as coordenadas dos pontos de inflexão. Então, mas só pelo gráfico da função, determinando que realmente x vai ter esse valor, é uma coisa impossível. Então, precisamos realmente calcular para obter o valor exato das coordenadas do ponto de inflexão aqui. Então, realmente é essencial aprender exposição gráfico com mal pelo o que aprendemos até agora. Então, temos um roteiro, uma guia para exposição uma curva da função, de uma função dada. Temos, acho que 7 etapas, que usamos essas etapas para exposição o gráfico. Primeira etapa que já aprendemos, é melhor ainda começamos o domínio de uma função. Já sabemos que o domínio de uma função vai ser o conjunto de todos os números reais, denotado como D de E, F, tal que f de x seja definida. Esse vai ser esse conjunto. Depois podemos procurar intersecções com os eixos. Denotamos com intersecção, abreviada com interseção com eixo de x, vai ser um lugar que y fica igual a 0. Então, tem que resolver essa equação para obter a interseção com o eixo de x. Então, o que vai dar a coordenada dos pontos de forma de x é 0. E interseção com eixo de y, que isso vai ser obtido colocando x igual a 0, que vai dar a coordenada dos pontos no tipo de 0 e y. Então, nessa etapa, às vezes, se fica com dificuldade de resolver essa equação de y igual a 0, então vocês podem pular essas etapas. Mas se puder resolver, vai ajudar para esboçar o gráfico da função. A terceira etapa é simetria. Então, consideramos se a nossa função tem alguma simetria para esboçar o gráfico. Isto vai nos ajudar muito. Por exemplo, temos 3 tipos de simetria. Primeiro tipo de simetria que nós podemos considerar uma função par. Uma função par é uma função tal que para todos os x que ficam dentro do domínio de f, se substituirmos x por menos de x, a equação da função não muda. Isto vai nos dizer que realmente temos uma função que seja simetria em relação do eixo de y. Ou seja, para completando o gráfico da função, só basta refletir o lado do gráfico da função para x maior ou igual a 0, refletimos em torno do eixo de y, obtemos o gráfico completo para x menores do que 0. Então, esses tipos das funções nós chamamos de uma função par. Exemplos, por exemplo, aqui vocês podem ver esse exemplo de uma função par, uma parábola, pode ser y igual a x elevado a 4. Por exemplo, temos funções como a função de cosseno de x
ou a função como valor absoluto de x. Esses são funções pares. Tá? E às vezes nós dizemos que esse tipo de simetria é uma simetria reflexional. Professora, eu não entendi por que o cosseno de x é uma função par. O y vai ficar negativo? Não, agora eu vou explicar. Então, esse vai ser uma simetria. Agora eu vou explicar. Reflexional. Eu vou dizer. Então, por exemplo, o cosseno de x. O cosseno de x vamos escrever f de menos de x, vamos considerar esse f de x, f de menos de x vai ser o cosseno de menos de x. Mas já sabemos que o cosseno de menos de x é igual ao cosseno de x. Para lembrar isso, vocês podem usar, por exemplo, não deixei muito espaço aqui. Eu preciso, então deixa eu ver. Ok. Então, considerando a função, vocês podem considerar o círculo trigonométrico para lembrar a função de cosseno. Então, considerando o radiano aqui, θ, o x, e considerando menos de x aqui. Mas já sabemos que o valor de cosseno é correspondente sobre esse eixo de cosseno. Esse segmento verde aqui é correspondente do valor do cosseno. Então, vocês podem ver que se tiver x aqui e menos x aqui, mas o segmento verde é o mesmo. Esse está dizendo que o cosseno de x fica igual como cosseno menos de x. Ou vamos olhar para o gráfico dessa função, que já sabemos como podemos desenhar. O gráfico dessa função, no x igual 0 é 1. Depois fica assim. É periódico. Sim. Então, vocês podem ver que realmente essa função é uma função simétrica em torno do eixo de y. Não, se expulsar o gráfico da função só para x maior do que 0, eu posso completar o resto da função só refletindo o gráfico da função em torno do eixo de y. Qualquer x que vocês considerem aqui, por exemplo, vocês podem considerar x aqui como o valor de x igual a p. Se vocês considerarem o valor x igual a menos p, nesse lado, os valores de cosseno ficam igual. Qualquer valor, vamos considerar esse como o valor de x. Se vocês vão para o lado esquerdo, no mesmo tamanho de x, esse lado, vocês vão obter x menos x aqui, vocês vão ver que a altura da função não pode ser mais do que 1, mas a altura da função no x ou no menos de x é igual. Então, eu posso dizer que o cosseno de x é uma função par. Sim, trocando x para menos de x na equação da função, não muda a equação.
pode ser visto pelo círculo trigonométrico ou pode ser visto pelo gráfico da função. Mas você também tem razão, realmente, porque a função de cosseno é uma função que tem simetria reflexional, mas também é uma função periódica. Então, eu poderia dar como exemplo de uma função periódica também. Essa função é uma função periódica que em cada período igual a 2p, se fosse aqui, por exemplo, 0 até 2p, a forma da função fica repetindo. Então, eu poderia dar como exemplo, por exemplo, a função de cosseno é uma função periódica, que no cada intervalo igual do período dela, que vai ser 2p, a forma da função fica repetindo. Então, se você esboçar o gráfico de uma função periódica dentro do período dela, nós podemos esboçar o resto, completar o resto do gráfico da função, só repetindo o mesmo comportamento nos intervalos igual do período da função. Não sei, ficou claro para você porque essa função é uma função par? Sim, ficou. Agora entendi. Obrigado, professor. De nada. Então, vamos continuar. Temos funções par. Eu poderia dar outros exemplos que sejam mais fáceis, mas temos funções também que nós chamamos funções ímpar. Então, o segundo tipo de simetria vai ser todas as funções. Tem essa propriedade. Então, para todos os pontos dentro do domínio da função, se substituímos no lugar de x e colocamos menos de x e obtemos menos de f de x. Então, nós chamamos essa função ímpar. Função ímpar, essas funções são funções que é simétrica em relação da origem. Por exemplo, se vocês considerem a função de y igual x elevado a 3. Essa função é uma função ímpar, ou seja, se vocês esboçam o gráfico da função só para x maior ou igual a 0, então basta girando o gráfico da função para 180 graus e obtemos o gráfico completo dessa função. Então, ou seja, eu posso considerar assim, 180. Então, essa função, esses tipos de funções são chamadas funções ímpar, que eles são simétricas em torno da origem, girando 180 graus. Vocês podem ver que se colocamos f de menos de x aqui, isto vai ser menos de x elevado a 3, mas esse vai ser menos x elevado a 3, esse é menos de f de x. Então, temos esses tipos de função, ou, por exemplo, posso dar outros exemplos para as funções ímpar, por exemplo, y igual a x elevado a 5, qualquer exponente ímpar. Mas, se não ficar, eu posso dizer que, por exemplo, a função seno. A função seno também é uma função periódica, mas também é uma função ímpar. A função seno é uma função ímpar, significando que se vocês trocam de x para menos de x, o valor da função fica multiplicado por um número por menos 1. Vocês podem ver da mesma maneira aqui. Vamos colocar, por exemplo, roxo. Então, aqui,
esse segmento roxo é o seno de x, mas considerando menos de x, então aqui vai ser o seno de menos de x, que vocês podem ver que o seno de menos de x aqui vai ser igual a menos do seno de x. Então, o sinal da função muda. Ou podemos olhar para o gráfico da função do seno, que é simétrica em relação à origem. Por exemplo, eu posso dar o gráfico da função de seno era assim. E depois repetimos, também é uma função periódica. Mas agora eu posso só usar uma reflexão, não é uma reflexão, realmente vou usar eu posso dizer que então o gráfico da função é simétrica em relação da origem ou simétrica em torno da origem. Por exemplo, considerando esse ponto, vamos pegar essa reta e continuando na mesma medida, obtemos outro ponto sobre o gráfico da função no outro lado. Então, parece que realmente estamos girando o gráfico de 180 graus dessa reta. Então, esse gráfico é um gráfico de uma função ímpar. Mas também as funções seno, cosseno, as funções trigonométricas podem ser consideradas também como uma função periódica, que é outro tipo de simetria. Terceiro tipo de simetria é as funções periódicas. As funções periódicas são funções que f de x mais um número p fica igual de f de x para qualquer x pertence ao domínio de f. Realmente, para escrever melhor, eu deveria escrever assim. Deveria escrever que existe um número p, um número real p, tal que f de x mais p fica igual a f de x para todos os x que vocês considerem dentro do domínio da função de f. Então, entre todos esses números que existem aqui, considerando o menor desses números, o menor desse número se chama o período dessa função. Em geral, essas funções com essa propriedade se chamam funções periódicas. Essa é periódica. Então, o menor desses números P é chamado o período da função. Certo? Só para dizer que, esqueci de dizer, nesta simetria, por exemplo, no caso da simetria das funções ímpar, nós dizemos que temos uma simetria rotacional que para essas funções periódicas pode ser qualquer função, por exemplo, o seno de x e cosseno de x também são funções periódicas com período igual a 2
π. Mas pode ser qualquer tipo de período que vocês quiserem. Por exemplo, pode ser uma função dessa maneira. Com esse período P. Então, repetindo a mesma forma, eu posso repetir na mesma maneira e expressar o gráfico tudo sobre o domínio dela. Então, é assim. Então, esses tipos de funções nós chamamos de funções periódicas. Vocês podem escolher qualquer ponto sobre essa função. Por exemplo, aqui, um ponto de x. Se continuando no intervalo P, vocês vão pegar x mais P, que o valor da função nesses dois pontos é mesmo. Então, nós dizemos que essas funções também são funções têm uma simetria, que realmente são periódica, vão ajudar nós para expressar o gráfico dessa função, porque só basta expressar o gráfico dessa função no intervalo com comprimento igual ao período dessa função e depois só repetimos o mesmo comportamento para completar o gráfico da função. Esse tipo de simetria se chama simetria translacional. Parece que temos translação assim, para a direita e para a esquerda. Então, esses tipos são tipos de simetria que nós temos aqui. Já aprendemos essas coisas no capítulo 1. Mas, depois que aprendemos sobre os limites, no capítulo 2, então aprendemos que nós podemos calcular as retas assíntotas do gráfico de uma função. Como que podemos determinar as retas assíntotas? Temos vários tipos das assíntotas, realmente. O primeiro tipo de assíntotas são assíntotas horizontais. Então, vou começar a dizer, por exemplo, assíntota horizontal vou abreviar esse como AH. Então, temos a assíntota horizontal. Para determinar assíntotas horizontais de uma função, nós precisamos calcular o limite da função de f de x quando que x tende mais infinito. Se esse limite existe, fica igual ao número a. Ou, considerando o limite de f de x quando que x tende menos infinito, se esse limite, por exemplo, fica igual existe e fica igual ao número b. Então, assim, nós podemos deduzir que y igual a é a assíntota horizontal, assim vai dar y igual a b, é outra assíntota horizontal de uma função. Então, no máximo, temos duas assíntotas horizontais. Y igual a y igual a b. Então, quanto que x tende mais infinito, a função fica mais próxima da reta y igual a. E se tiver limite, quanto que x tende menos infinito, na extremidade à esquerda, a função de f fica bem próxima da reta horizontal y igual a b. Mas ainda se não existem esses limites, assim, no sentido infinito, se esses limites ficam infinitos, ainda esses limites vão dar informações sobre o gráfico da função. Ainda uma observação aqui, se o limite de f de x, quanto que x tende
mais infinito. Por exemplo, se ficar mais infinito, isto está dizendo que a função vai crescer ilimitadamente nessa direção. Se o limite de f de x tende mais infinito, fica igual a menos infinito, isto vai dizer que a função vai crescer ilimitadamente no sentido negativo nessa direção. Então, por exemplo, quando estamos trabalhando com os polinômios, já sabemos que os polinômios não têm nenhuma reta assíntota, mas se vocês calculam o limite dessas funções, vocês vão obter uma ideia que como podemos expressar o gráfico de uma função polinomial usando esses limites. Também temos outras opções, não? Por exemplo, se o limite de f de x quando que x tende menos infinito fica infinito, isso está dizendo que a função fica crescendo neste lado ilimitadamente. Ou se o limite de f de x quando que x fica menos infinito, quando que x tende menos infinito. Isto vai dizer que nosso gráfico da função fica crescendo no sentido negativo ilimitadamente nessa direção. Então, ainda que não temos assíntotas horizontais nessa maneira, mas os valores infinitos também vão fornecer as informações sobre o gráfico da função. É isso. Por exemplo, deixa eu abrir um pouco o espaço aqui. Por exemplo, já vimos f de x fica igual a 2 mais 2 de x e 2. Lembrou? Isso aqui menos x e 4. Então, essa função, se x tende mais infinito e menos infinito, ambos ficam menos infinito. Então, calculando esses limites, vão nos dizer que esperamos que essa função cresça nesta maneira. E já vimos realmente o gráfico dessa função era assim. Era assim. Então, eu estava dizendo que realmente esperamos que os ramos da função ficam decrescendo ilimitadamente nas extremidades à direita e à esquerda. Então, calculando os limites no infinito, enfim, vai fornecer informações úteis para expressar o gráfico. Esses são assíntotas horizontais, que temos essas duas opções, mas temos assíntotas verticais que podem ser, que ficam muito. Não temos limites sobre as quantidades das assíntotas verticais. Então, temos assíntotas verticais, que eu vou abreviar como AV. Assíntotas verticais são assíntotas quando consideramos o limite de uma função de f de x quando que x tende a um número, que não é infinito, é um número. O lado direito, o valor da função fica igual a infinito, ou considerando f de x quando que x tende ao lado direito de A fica menos infinito, ou vai acontecer quando que o limite de f de x tende ao lado esquerdo fica igual a mais infinito, ou limite de f de x quando que x tende à esquerda fica menos infinito. Em qualquer dessas 4 opções, o que acontece
nós dizemos qualquer dessas equações ficam válido, nós dizemos que a reta x igual a é a reta assíntota vertical da função de f. Tá? Esse assíntota vertical. Por exemplo, lembrando a função tangente, deixa eu lembrar, a função tangente, que é seno de x sobre cosseno de x. Então, nos lugares que o denominador fica igual a zero, nós dizemos que temos a reta assíntota vertical. Então, eu vou dizer o tangente de x, que é seno de x sobre o cosseno de x. Já sabemos que o cosseno de x fica igual a zero no π sobre 2, no 3π sobre 2, menos π sobre 2, etc. Então, eu vou indicar que aqui é π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2. E também essa função é uma função periódica, com o período igual a π. Então, vou desenhar essa função, que é uma função crescente. Então, posso dizer que aqui número P. Então, temos infinitos retas assíntotas verticais. Isso. Mas as retas assíntotas horizontais só existem no máximo 2. As retas assíntotas verticais podem ficar infinito. Por exemplo, aqui, se ficamos trabalhando com as funções racionais. Então, um exemplo interessante é sobre as funções racionais. Sempre lembrando que as funções racionais, as raízes no denominador vão determinar as retas assíntotas verticais. Depois que nós fizermos simplificamos todos os fatores em comum no numerador e no denominador. Por exemplo, se tiver um exemplo óbvio. Por exemplo, se tiver uma função x sobre x e x mais uma função racional desse tipo, eu queria dizer que essa função é igual dessa função, mas o domínio de f vai ser todos os números reais fora do número 0 e menos 1. Então, essa função só tem uma reta assíntota vertical. Porque sempre tem que... Aqui esse exemplo é bem óbvio, mas se tiver, por exemplo, um polinômio no numerador, outro polinômio no denominador, que eles têm um fator em comum, sempre tem que simplificar os fatores em comum no numerador e denominador, e depois os fatores que ficam dentro do denominador vão determinar as retas assíntotas verticais de uma função racional. Então, nesse caso, por exemplo, só temos uma reta assíntota vertical que seja x igual a menos 1. Vou esboçar a gráfica da função aqui. Só lembrando que o domínio é diferente. Então, temos a reta assíntota vertical. Não. Desculpa. A reta assíntota vertical no x igual a menos 1. Se calculamos o limite dessa função no infinito, mais infinito ou menos infinito, ambos vão dar o limite igual a 0. Então, temos uma reta assíntota horizontal. A forma geral dessa função é assim. Lembrando que tem que
tirar o número zero do domínio dessa função. Então, esse é o fato que nós sempre tem que manter na cabeça. Depois de simplificação algébrica sobre as funções racionais, nós podemos procurar as retas assíntotas verticais. Aqui, só x igual a menos 1 é reta assíntota vertical. Então, a reta x igual a 0 não é uma reta assíntota vertical para essa função. Outra assíntota. Outro tipo de assíntota que nós temos aqui são assíntotas oblíquas. Vou abreviar esses como AO. Assíntotas oblíquas são assíntotas que nossa reta assíntota não é horizontal e não é vertical, mas são retas oblíquas, né? São dessa maneira, por exemplo. Por exemplo, são assim. O gráfico da função fica assim. Então, a distância entre os pontos do gráfico da função até a reta. Esse é de 90 graus, a distância. Então, a distância entre eles, quanto que x tende a infinito, ou às vezes tende menos infinito, tende a zero. Então, a definição desses tipos de assíntotas é assim. Temos uma função f, limite de função f de x menos. Vamos dizer que temos uma reta. A fórmula geral da reta pode ser escrita aqui assim. Temos uma reta com a inclinação igual a m, mais o ponto de intersectação com o eixo de y. Eu já desenhei uma reta que o ponto de intersectação aqui fica igual a 0. Mas eu posso desenhar da forma mais geral. Então, deixa eu apagar, eu vou desenhar uma forma mais geral. Vamos considerar uma reta assim. Vamos considerar o gráfico da função assim. A distância fica entre eles é aqui. Então, a distância pode ser escrita como a diferença entre a reta e f, quanto que x tende mais infinito, fica igual a 0. Estou dizendo que a distância tende a 0, quando que x tende a infinito. A equação da reta é y igual a m de x mais b, que b é o ponto de interceptação, esse aqui, com o eixo de y da reta. A inclinação da reta é m, ou pode ser que aconteça no outro lado, quanto x tende menos infinito. Então, uma função no máximo vai ter duas assíntotas oblíquas. Como reta oblíqua, que a distância entre a função é a reta, quando que x tende a infinito ou tende menos infinito, tende a 0, fica próximo do número 0. Então, essas são definições das assíntotas oblíquas. Nós podemos ver os exemplos desses tipos das assíntotas.
O ponto é que como podemos calcular realmente, como podemos procurar as retas assíntotas oblíquas. Por exemplo, sem saber qual é a equação da reta oblíqua, para as retas verticais já sabemos que tem que calcular esse limite, esses limites aqui, para saber qual vai ser a reta assíntota vertical. Para as retas assíntotas horizontais já sabemos que devemos calcular esses limites, mas para as retas assíntotas oblíquas também podemos procurar um método para obter a equação da reta assíntota oblíqua. Os métodos... Eu preciso de novo. Qual vai ser os métodos? Primeiro, deixa eu dar uma observação sobre as funções racionais. Se tiver uma função racional, que o grau do polinômio no numerador fica exatamente mais 1 do que grau do que denominador, então temos a reta assíntota oblíqua. Então, para as funções racionais, então temos f de x fica igual a p de x sobre q de x, tal que p e q são dois polinômios. Por exemplo, são dessa forma: dx elevado a m, qualquer coisa. Pode ser que tem coeficiente também. Bx elevado a n, qualquer coisa. M e n são números inteiros. Pode ser zero também. Tá bom? Mas realmente eu queria dizer que o grau do polinômio p fica igual a m, o grau do polinômio q fica igual a n, se m menos n fica exatamente igual a 1, então f de x tem reta assíntota oblíqua. Como podemos obter essa reta assíntota oblíqua? Só por divisão. Por exemplo, um exemplo simples. Vamos considerar f de x uma função racional de x elevado a 2 dividido por x mais 1. Então, temos uma função racional, a divisão de dois polinômios, um de grau 2 e um de grau 1. A diferença entre os graus dos polinômios no numerador e no denominador fica exatamente igual a 1. Então, essa função já sabemos que deveria ter uma reta assíntota oblíqua. Mas qual vai ser essa reta? Nós usamos a técnica de divisão. Vamos dividir x elevado a 2 pelo x mais 1. Para divisão, só consideramos o polinômio, o termo de maior grau, que aqui é x elevado a 2, e aqui vou só considerar o termo de maior grau, que aqui é x. Então, vou começar a divisão. Para obter x elevado a 2 pelo x, deveria multiplicar x por x. Então, vou colocar x aqui. Eu vou escrever de novo, vai ser x elevado a 2 mais x. Depois, vou trocar os sinais. Vou colocar menos aqui. Simplificando esse, o que vai faltar no resto vai ser menos de x. Eu vou colocar menos 1 aqui. Então, vai ser
menos de x menos de 1, trocando os sinais, vai ser 1. Então, esse é o resto. Isto vai ser a reta que é correspondente da reta assíntota oblíqua dessa função racional. Então, vou dizer que y igual a x menos 1 é a reta assíntota oblíqua da função de f. Isso. E realmente nós podemos reescrever essa equação dessa maneira. Nós podemos escrever essa equação como x menos 1 mais 1 sobre x mais 1. Então, vocês podem ver que realmente, quando que x tende ao infinito, a função de f vai ficar próximo dessa reta aqui. Como que escrever aqui essa equação verde? É pela regra de divisão. Deixa eu abrir um pouco espaço para dizer que como que escrevi aqui em cima, eu posso dizer que, então, pela dessa divisão, o que temos aqui? Temos x elevado a 2 fica igual a x mais 1, multiplicado x menos 1, mais o resto. Dividindo os lados dessa igualdade por 1 sobre x mais 1. Assim, obtemos nossa função x2 dividido por x mais 1 vai ser f de x, que era x igual a 2 sobre x mais 1, mas esse lado vai dar x menos 1 mais 1 sobre x mais 1. Essa é a equação da função. Realmente, podemos ver que essa função tem essa reta assíntota oblíqua. Mas, em geral, se não tiver uma função racional, é dada uma função, vocês querem saber que se realmente essa função tem uma reta assíntota oblíqua ou não, temos um método para procurar esse fato. Qual vai ser esse método? Eu vou dar observação aqui. Observação. Dada a equação da função de f de x, primeiro vamos calcular se limite, observação comum, obter a equação da reta assíntota oblíqua para uma função f de x. Primeiro, calculamos o limite de f de x dividindo por x quando que x tende mais infinito. Se esse limite existe e fica igual ao número m, vai ser a inclinação da reta. Então, na segunda etapa, consideramos limite de f de x menos m de x, quando que x tende mais infinito. Se também esse limite existe e fica igual ao número p, então dizemos que a reta y igual a m de x mais b é a reta assíntota oblíqua. Mas ambos desses limites deveriam existir. Se o primeiro limite de f de x sobre x, quando que x tende mais infinito, não existe, então dizemos que essa função não tem uma reta assíntota oblíqua. Se esse limite existe,
Mas o limite de f de x menos m de x, quando que x tende mais infinito, não existe, ainda nós dizemos que essa função não tem a reta assíntota oblíqua. Então, precisamos que ambos desses existem. Ambos, porque temos E. Assim, da mesma maneira, analogamente, nós podemos considerar quanto que x tende menos infinito. Então, vocês podem calcular o limite de f de x sobre x quando que x tende menos infinito. Se esse limite existe, fica igual a um número m. E. Se o limite de f de x menos m de x, desta vez vocês têm que respeitar a direção. De novo, tem que considerar que x tende a menos infinito. Esse limite também existe. Fica igual ao número b. De novo, podemos dizer que essa reta é a reta assíntota oblíqua. Se não existe, nós dizemos que a reta assíntota oblíqua não existe. Por exemplo, vamos considerar f de x igual a ln de x. Então, primeira etapa, vamos ver que se tiver uma assíntota oblíqua ou não. Primeira etapa, limite, já sabemos que o domínio dessa função é todos os números positivos. Então, não faz sentido calcular o limite de f de x sobre x quando x tende menos infinito, porque não está dentro do domínio da função. Só precisamos verificar o limite dessa função dividido por x quando que x tende mais infinito. Nós já sabemos que a velocidade que é ln de x está crescendo é bem menos do que a função potência. Então, podemos dizer rapidamente que esse limite é zero. Se vocês não lembram que realmente a taxa de crescimento da função logarítmica é bem menor do que a função potência, essa forma de limite é a forma de indeterminado infinito sobre infinito, podemos usar a regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital vai dizer que esse limite vai ser igual a 1 sobre x sobre derivada de ln de x sobre 1, quando que x tende mais infinito. Então, esse vai ser o limite de 1 sobre x quando x tende infinito, esse é o número 0. Então, a primeira etapa tá bom. Parecia que a inclinação da reta deveria ser 0. Mas, segunda etapa, nós devemos calcular o limite da função de ln de x, isso, menos 0, quando que x tende mais infinito. Mas já sabemos que o limite de ln de x, quando que x tende, deixa eu abrir um pouco o espaço, tende mais infinito, vai ser mais infinito. Então, esse limite não existe. Dizemos que essa equação não tem nenhuma reta assíntota oblíqua. Já sabemos que realmente a forma geral do gráfico dessa função é assim. Essa função realmente não tem reta assíntota oblíqua. Mas eu queria dizer como podemos calcular na forma, em geral, as retas assíntotas oblíquas. Eu só queria enfatizar que a existência dos ambos dessas etapas de 1 e 2 é importante para decidir que se realmente existe uma reta assíntota oblíqua ou não. Então, eu posso fazer um exemplo. Demorou muito. Então, vamos descansar antes de dar outro exemplo. Vamos descansar 5 minutos até 11h11. Depois continuamos nossa aula. Mas se até esse momento alguém tiver pergunta, pode perguntar.